Olá, professor! Olá, professora! Nesse programa, veremos uma breve história das ideias sobre alfabetização. Historiadores, filósofos e poetas já disseram que é no passado que encontramos muito do que pode nos fazer compreender o presente. E é isso mesmo. Todo cidadão tem direito de conhecer a história. E como profissional, tem direito de conhecer a história da sua profissão e das ideias que influenciaram o trabalho que nela se realiza. Isso pode ajudá-lo a compreender melhor o que ele próprio faz. Esse conhecimento, aliado à consciência da própria história de formação profissional, pode contribuir, e muito, para um trabalho mais adequado, mais reflexivo, mais autônomo, o que é hoje uma necessidade crescente. No caso do magistério, a autonomia intelectual e a prática reflexiva são, na verdade, uma condição para o exercício responsável da profissão. A proposta desse programa é apresentar uma breve história das ideias sobre a alfabetização. Falaremos aqui apenas do que aconteceu no século XX no mundo ocidental. O panorama que vamos apresentar se divide em 3 grandes períodos. O primeiro corresponde à primeira metade do século XX e teve como centro a Europa. O segundo, em torno dos anos 60, relaciona-se com os movimentos pelos direitos civis, com as lutas dos negros contra o preconceito nos Estados Unidos. Finalmente, num terceiro momento, que teve início em meados dos anos 70, as ideias sobre a alfabetização passaram a ser discutidas em todo o mundo. Isso deu voz também à América Latina, onde foram desenvolvidos importantes estudos sobre o tema. O primeiro período aconteceu entre as 2 grandes guerras mundiais. A discussão sobre a alfabetização estava inteiramente focada nas questões do ensino. Esse período foi marcado basicamente pela discussão de qual seria o melhor método para alfabetizar com sucesso. Supunha-se que a qualidade da alfabetização dependia única e exclusivamente do método de ensino. Essa discussão aconteceu principalmente na Europa. Era lá que, nessa época, estavam os centros e os pensadores envolvidos com a reflexão sobre as questões da aprendizagem e da alfabetização. A Guerra dos Métodos saiu de cena quando teve início outra guerra de proporções muito maiores, a Segunda Guerra Mundial. O pós-guerra trouxe uma transformação muito grande nos Estados Unidos, país que despontava como grande potência mundial. Um acontecimento muito importante desse período foi o movimento de integração dos negros americanos, que aconteceu na sociedade e nas escolas. A luta contra a segregação abriu terreno para uma reação ao sistemático fracasso escolar das crianças negras. Começaram a ser buscadas explicações para esse fracasso. No começo dos anos 60, houve um empenho muito grande para tentar compreender e reverter o fracasso escolar das chamadas minorias étnicas, que não por acaso eram também os grupos mais pobres da sociedade americana. A produção de conhecimento sobre a alfabetização nesse período buscava no aluno a razão do seu insucesso. Muito dinheiro e trabalho foram investidos na tentativa de entender o que havia de errado com as crianças que não aprendiam. A discussão, então, tornou-se mais abrangente e o desafio passou a ser compreender os motivos do fracasso escolar de um modo geral. As pesquisas realizadas nessa época deram origem a um conjunto de ideias que se tornou conhecido como teorias do déficit. A hipótese que sustentava essas teorias era a ideia de pré-requisitos. Acreditava-se que para aprender, o aluno precisava possuir previamente um conjunto de habilidades sem as quais a aprendizagem não aconteceria. No caso da alfabetização, os pesquisadores definiram um conjunto de habilidades cuja principal característica era serem relacionadas à percepção e à motricidade. Na minha experiência como professora, quando uma criança ingressava na primeira série, nos 3 primeiros meses, trabalhávamos com o que chamávamos de período preparatório para a alfabetização. Nessa época, era proposto para as crianças exercícios de discriminação visual, coordenação visomotor e análise e síntese.
porque acreditávamos que esses eram os pré-requisitos para que os alunos pudessem se alfabetizar. O pouco desenvolvimento de habilidades era caracterizado como um déficit. Isso justificava o fracasso escolar, eliminando a responsabilidade da escola e tratando a suposta dificuldade de aprender do aluno como uma deficiência. Para tratar o que se acreditava ser um déficit, uma deficiência, foram elaboradas baterias de atividades com o objetivo de estimular a percepção e a motricidade das crianças. No Brasil, essas atividades receberam o nome de prontidão para a alfabetização. Porém, parte dos educadores e pesquisadores da época não aceitava a ideia de déficit. Entre outras questões, eles não admitiam o fato de que a deficiência estivesse concentrada nas crianças mais pobres, que estatisticamente eram as que apresentavam altos índices de fracasso escolar. Em diferentes lugares do mundo, a ideia do déficit foi questionada e repensada. No final dos anos 70, a desconfiança e, posteriormente, a recusa das teorias do déficit deram origem ao terceiro período das ideias sobre alfabetização no século XX. Os estudos produzidos nesse período foram sustentados pelo avanço do conhecimento em áreas como a psicolinguística e a sociolinguística. As pesquisas realizadas na década de 70 mudaram completamente de enfoque. Em lugar de tentar imaginar o que faltava aos que não aprendiam, o desafio agora era entender como é que se aprendia a ler e escrever. As pesquisas em psicolinguística mostraram que as crianças tinham ideias sobre a escrita que nem os professores, nem os estudiosos do assunto imaginavam. Então escreve aí para mim, marimbondo. Lê com o dedinho. Marimbondo. Muito bem. E rinoceronte, você conhece esse bicho? Não. Não? E dinossauro? Conheço. Então escreve dinossauro aí pra mim. Lê com o dedinho pra eu ver. Dinossauro. Muito bem. Agora eu quero que você escreva formiga. Muito bem, lê com o dedinho. Formiga. Agora escreve camelo. Muito bem. É interessante observar que nas palavras onde ela usa exclusivamente consoantes, desde que se saiba que é uma lista de nome de animais, é perfeitamente possível deduzir o que ela escreveu. Roberta está escrevendo dentro das regras de um sistema silábico. Sua hipótese é que a cada segmento de escrita, ou seja, a cada letra, deve corresponder um segmento da fala, segmento este que ela, como toda criança que recém descobriu o que a escrita representa, pensa que deve ser a sílaba. Formiga. Roberta, apesar de atribuir um valor silábico às letras do alfabeto, usa-as de forma muito precisa. As letras que ela utiliza são sempre as que realmente fazem parte da sílaba representada. A partir daí, foi possível compreender um fato que não era nada raro. Havia pessoas que aprendiam a ler antes de entrar na escola e sem qualquer tipo de ensino direto. Uma parte importante dessas pesquisas foi realizada na América Latina, onde o fracasso escolar já tinha se tornado um grave problema social. Os educadores brasileiros tomaram conhecimento do resultado dessas pesquisas quando foram publicadas em português, sob o título Psicogênese da Língua Escrita. Porque quando eu chegar aí, vou tomar as providências. Além de buscar entender o processo pelo qual alguém compreende o funcionamento do sistema de escrita, investigações desse terceiro período mostraram que os alunos bem-sucedidos na escola sabiam muitas outras coisas e não apenas decifrar mecanicamente a escrita.